Ao vivo. Pode começar? Ok, Lívia. Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos, desta vez, a uma nova etapa de conhecimento do IGELP em parceria com os jornalistas livres. Hoje iniciaremos o nosso ciclo de debates focado no Irã, o país localizado no coração da Ásia Central, cuja imagem vem sendo terrivelmente atacada pela imprensa ocidental após a Revolução Islâmica de 1979. O tema de hoje será o bloqueio e a guerra econômica ao país. E conosco estarão o embaixador iraniano no Brasil, Hossein Gharib, especialista em gerência estratégica e em gestão de conflito, Mohamed Aziz, e o doutor em ciência política, Bruno Beaclini. Novamente, sejam todos muito bem-vindos, companheiros. E antes de chamar o nosso embaixador para dar o seu recado sobre o Iraque para nós, queria explicar um pouquinho sobre a temática da nossa conversa de hoje. O Irã é um país que sofre duras sanções dos Estados Unidos desde a Revolução na década de 70. Porém, foi em 1995 que o governo americano ampliou seu método de sufocamento contra a nação islâmica, obrigando qualquer país que tentasse negociar com os iranianos a tomar para si as medidas das sanções. Essa decisão absurda, claro, teve um impacto gigantesco sobre a economia e sobre o povo iraniano. As exportações de petróleo reduziram e a inflação vem aumentando a cada ano. Apesar disso, o país ainda possui a quarta maior reserva de petróleo do mundo. Queria chamar agora o embaixador para dar sua palavra. Em seguida, eu passo a pergunta para o nosso companheiro Mohamed Aziz. Muito boa noite, embaixador. Seja bem-vindo. Okay. Thank you and good evening to everybody, and a special thanks to organizer of this very useful event that we are sharing together. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês hoje e uma saudação especial para o organizador do evento que possibilitou a gente compartilhar essa tarde juntos. I want to give you a picture, and this picture can, let's say, be posed to your judgment. I don't want to say all bad about sanctions or to say something that might seem unreal. Eu pretendo hoje pintar para vocês um quadro, uma imagem, tá? Para vocês mesmos poderem julgar o que eu vou dizer. Eu não pretendo, portanto, falar diretamente mal das sanções. Eu vou pintar um quadro para vocês mesmos poderem julgar o que está acontecendo. Sanctions is something which has been recognized by the United Nations Charter. Under Chapter 7 of the UN Charter, it says that for maintaining peace and security, I mean international peace and security, the members of the Security Council, they decide on certain measures in order to sanction the particular target government, target state. Com relação às sanções, é importante a gente lembrar que no capítulo 7 da Carta das Nações Unidas, né, os membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, né, com o propósito de manter a paz e a segurança internacional, dispõem do uso de sanções. Later on, the General Assembly of the United Nations, in a document, they defined how these sanctions should be used by the Security Council. So it put certain limitations and it defined it in a way in accordance to international law. Mais para frente, depois de alguns anos, a Assembleia Geral das Nações Unidas estabeleceu alguns limites, né, dentro da lei internacional de como o Conselho de Segurança das Nações Unidas poderia então usar essas sanções. Yeah, and then so we have sanctions, but also the UN has regulated in a way to be compatible with international law, and it says sanctions is not to punish the target state, rather to achieve international peace and security. So there is difference between punishing a state or to use it as a leverage in order to achieve international peace and security.
Então, a realidade é que nós temos sanções, né? Está dentro do escopo da lei internacional, mas o que está muito claro na Carta da ONU é que o intuito das sanções não é de punir um país ou outro, mas sim de usar essa ferramenta, as sanções, no intuito de estabelecer. But what we see now is that the United States especially is overusing the sanctions for any purposes. And now many analysts say that the US has been addicted to using sanctions against any person, any organization, or any state. No que a gente vê, no entanto, hoje, é que os Estados Unidos têm usado as sanções como eles querem, né? A ponto de muitos analistas disserem que os Estados Unidos estão viciados no uso das sanções e que eles usam essas sanções contra qualquer pessoa, qualquer país, de acordo com o interesse deles. Just to give you a number, within the last 4 years during the Trump administration, over 1,500 sanctions has been imposed against Iran, Iranian national, and Iranian organizations. Só para dar um número para vocês terem uma ideia, nos últimos 4 anos, né, durante o governo do presidente Trump nos Estados Unidos, mais de 1.500 sanções diferentes tipos de sanções foram impostos ao Irã e ao povo iraniano. And it is clearly said that the purpose of sanctions was finally to have a regime change in Iran. So the sanction is not to achieve peace, but rather to topple down a legal and legitimate government in another country. E eles dizem de maneira muito clara, né, os Estados Unidos, que a ideia das sanções que eles impõem não é, como diz a ONU, para estabelecer a paz e a segurança global, mas com o intuito de derrubar o regime vigente, democraticamente, legalmente eleito pelo povo iraniano. O único objetivo deles é a mudança de regime. And these sanctions are extraterritorial in nature. It means that the US government doesn't prevent US nationals, both legal nationals and natural nationals, to do business with Iran, but rather to punish any person or any country dealing with the targeted state. E essas sanções, elas têm uma natureza, portanto, extraterritorial, ou seja, os Estados Unidos punem não só os seus nacionais, né, que fazem negócios com o Irã, que querem fazer negócios com os iranianos ou com o Irã, mas também pune e persegue e aplica sanções a qualquer outro terceiro país ou pessoa que esteja interessada em fazer negócios com o Irã. And again, in recent years, it has been so widespread and general that it for the first time ever, the US sanctioned the Central Bank of Iran, which is unique because the central bank is what they call it, an essential part of a political system in order to provide certain services to the people. And if this bank is sanctioned, it means there will be a lot of miseries to the population of the targeted state. E essas sanções têm se tornado tão gerais e abrangentes que, para vocês terem uma ideia, agora o Banco Central do Irã está sob sanção. Ou seja, um instrumento, né, uma instituição extremamente importante, né, com uma essência de caráter político, né, que promove muitas ações importantes dentro do Irã, está hoje sob sanção e que isso é muito perigoso porque leva a uma miséria, ao sofrimento do povo iraniano. Sanctioning of the central bank, especially at the time of coronavirus, when Iran and Iranian people were struggling with coronavirus, it meant a lot of, a gross violation of human rights of the Iranian people. Ou seja, vocês aplicar uma sanção ao Banco Central do Irã é muito ruim, principalmente durante esse contexto da pandemia global do coronavírus, porque as pessoas estão sofrendo, né? Então é um ataque direto aos direitos humanos do povo iraniano.
So one major aspect of the sanctions that now is still, they are working, they are still valid, is the gross violation of human rights, the right to development, right to have food, right to life, right to have medical equipment, right to have drugs. All these essential rights are highly violated. Então, novamente, né, o que a gente tem visto, então, é um ataque direto, frontal, aos direitos humanos do povo iraniano, aos direitos no aspecto de desenvolvimento, ao direito a ter comida, a uma vida, a medicina, a medicamentos, equipamentos médicos, tudo isso tem sido, hoje está válido e tem sido aplicado. When you don't have access to banking system, it means you cannot buy drugs. It means you cannot buy vaccines. It means you cannot buy medical equipment. Quando você tem uma sanção de um banco, isso quer dizer que você não consegue comprar remédios, não consegue comprar vacinas, não consegue comprar equipamentos. There is another aspect, and that is the Trump administration sanctions, or those sanctions imposed by that administration, also has been in great violation of UN Security Council Resolution 2231, a resolution under Chapter 7, which is obligatory for any state to implement. É importante também dizer que as sanções impostas pelo Trump, né, pelo governo do Trump, está em clara violação da Carta da ONU, novamente, né, no capítulo 7 da Carta do Conselho de Segurança da ONU, né, da Resolução 2231. É uma clara violação a esta diretriz da ONU. So, for the first time, a permanent member of the Security Council itself violated a resolution adopted by that council under Chapter 7. Então, pela primeira vez, a gente vê um dos membros do Conselho de Segurança da ONU, né, um dos próprios membros, violarem a carta, o regimento que regula o Conselho. And there is another aspect. Iran referred to International Court of Justice and made a complaint and made a claim against these sanctions. And the court ordered the US government to take interim measures in order to allow Iran to buy drug and food through banking system. But the US never obeyed the court's rule. Um outro aspecto é que o Irã entrou com pedido na Corte Internacional de Justiça contra as sanções impostas, né? E o Conselho a Corte Internacional de Justiça disse, portanto, que os Estados Unidos deveriam abrir uma brecha, amenizar um pouco essas sanções, justamente para que o Irã pudesse comprar medicamento, comprar vacinas, algo que os Estados Unidos nunca obedeceu. So the sanctions, I mean, those sanctions that have been imposed by the US government, US administration, are now in contravention of the ICJ, or International Court of Justice judgment. Então, as sanções que hoje os Estados Unidos impõem ao Irã estão em clara violação do que foi decidido, né, do que foi julgado pela Corte Internacional de Justiça. But at the same time, this overusing of sanctions by the Trump administration, although has hurted and damaged the Iranians a lot, but at the same time, it has been using in a way that little by little our nation has been immunized toward such political pressures. E, por um outro lado, esse uso excessivo das sanções, ela tem feito um mal, né, tem doído no povo iraniano, mas aos poucos, de pouco em pouco, o povo iraniano também tem se tornado imune a esse tipo de ação. And the clear indication of that is that although they thought that the Iranian political system would never see
the year 2019, it's year 2021, and Iran is still strong as before. E um exemplo claro disso, né, dessa imunidade, é que muitos diziam que o Irã não passaria do ano de 2019, né, e cá estamos, 2021, e o Irã segue forte. And the recent report shows that in recent months, the most transactions through SWIFT system has used euro instead of dollar. So now euro is more prevalent than dollar. And this is because of the overusing of the power of dollar against other countries. And now everybody is trying to make sure that in future cases, it will be immunized from the pressure of dollar. E recentemente a gente teve um relatório, né, onde mostrou que a maioria das transações SWIFTs, né, tem sido realizadas agora com euro e não mais com dólar, né, justamente por esse excesso de sanções que têm sido impostas. Outros países ao redor do mundo estão pensando na frente também como se imunizar no futuro contra esse tipo de ação, então, de novo, passando a usar cada vez mais euro e não mais o dólar norte-americano. And I want to, my last remark, I want to emphasize on this aspect, and that all countries should think about the cases when they come under sanction, because especially the US government easily recourses to sanction as a political pressure against the targeted state. It might be Iran today, tomorrow might be other countries. Now almost 40 countries are under US sanctions, and this number may change. And every country possibly can be a subject for future sanctions of the US administration. E um último ponto que eu quero enfatizar é que eu acho importante que todos os países reflitam sobre essa questão das sanções. Porque hoje é o Irã, né? Atualmente são cerca de 40 países ao redor do mundo que estão de alguma maneira sob algum tipo de sanção norte-americana. Mas esse número pode mudar, né? Então, hoje é o Irã, amanhã podem ser outras nações. Então é importante que os países se deem conta disso e comecem a pensar nessa possibilidade no futuro. So the international community should think about measures and system to be sanctions proof and to keep the interests of their own nations against such pressures that are in serious violation of the human rights of their nation. Então é muito importante que a comunidade internacional pense em medidas, em algum tipo de sistema que blinde, né, outros países dessas sanções, né, com o interesse de poder proteger o seu país, o seu povo e garantir contra, né, essas sanções norte-americanas que, de novo, estão em violação dos direitos mais básicos humanos dos povos. The international community should gather around certain principles of humanity in order to make sure that gross violation of human rights, and I can tell you, in the case of Iran, crimes against humanity, it happened. Crimes against humanity happened against Iranian people, and we need to make sure this will not happen to anybody in our world. Thank you. E é importante, portanto, que a comunidade internacional se junte em torno de certos princípios de humanidade para proteger os direitos humanos, porque eu falo pelo Irã, eu posso afirmar que crimes contra a humanidade aconteceram no Irã. Então é importante que a gente reflita sobre isso para que mais nenhum crime contra os direitos humanos aconteça com mais ninguém ao redor do mundo. Muito obrigado.
Uau, quero agradecer aqui a presença do embaixador, que fez questão de estar presente aqui conosco, falar um pouquinho mais com a gente, trazer esse discurso muito forte, né, sobre o Irã, que pouca gente tem conhecimento aqui, então ninguém melhor que ele para falar sobre. Agradecer ao tradutor também, Pedro de Carvalho, que estava fazendo a tradução simultânea aqui com a gente. E agora eu quero fazer uma pergunta para o Mohamed, né? Você que tem um pouco mais de conhecimento na área, trabalhou até mesmo em alguns países do Oriente Médio, se formou em economia, inclusive. Você poderia nos dar um panorama geral sobre como funciona o sistema econômico do Irã hoje, mesmo com todas essas sanções aplicadas pelos americanos, como o embaixador bem lembrou agora há pouco, e por que é tão importante a gente falar da questão do bloqueio, né? Você que já esteve algumas vezes no país também. Boa noite, Mohamed. Boa noite, Lívia. Boa noite, Bruno. O embaixador, acho que já não está conosco mais, né? Ah, está. Boa noite. Good evening, mister. Líbia, o Irã, na verdade, a República Islâmica do Irã, ela vem sofrendo embargo desde que foi vitoriosa. Né? A República Islâmica do Irã vem, desde sempre, cercada, né, por todos os movimentos do capital internacional, do imperialismo, do sionismo anglo-americano. Não é novidade para o Irã isso. Eu reputo que o Irã já passou por pressões muito maiores do que as que estão ocorrendo agora. O Irã tem uma trajetória de luta e de resistência que hoje é exemplo. Né? O Irã hoje é polo de macro-região. Em torno do Irã, a sua influência hoje já impacta na República, na China, na Rússia, que tem interesse estratégico em fazerem acordos e desenvolverem projetos com o Irã, a República Islâmica do Irã. O Irã, no Médio Oriente, no Iraque, na Palestina, na Síria, né, naquele entorno do Iêmen, o Irã é importante nesse bloco de resistência ao sionismo, ao capitalismo perverso. Né? E a arma, eu digo que toda guerra é econômica. Toda guerra é econômica. Né? Muitas vezes se lança um exército, uma frota marítima, depois vem a aeronáutica com seus bombardeios, né? E como foi no Iraque, né? E depois as tropas adentram o país, né? Com a infantaria, cavalaria mecanizada, enfim, com as modernidades. Mas toda guerra é econômica. Né? E ao Irã se aplica uma das mais, se não a mais perversa guerra dos tempos modernos. O Irã sofre, desde a vitoriosa Revolução Islâmica, uma guerra sem fim, um ataque sem tréguas. E como esse capital internacional, como esse imperialismo, né, perverso, sempre sedento, né, de sangue alheio, chega a um ponto onde a sua estrutura militar fica combalida, porque são tantas frentes. Né? Os americanos hoje, os Estados Unidos hoje, seguramente tem em torno de 180 a 240, que nós sabemos, de bases ao redor do mundo, né? Ao redor de vários países. Entre a Rússia, o Irã e naquela região da Turquia, tem uma centena. Óbvio, né, que essas forças de ataque vão ficando combalidas, enquanto nós, por estarmos há tanto tempo pressionados, como disse muito bem o embaixador, nós vamos arrumando maneiras de nos proteger. O que o Irã fez, e eu reputo como uma das medidas mais importantes no Irã? Educação. O Irã vem investindo pesado em educação, em formação de pessoal, investimento em tecnologia. O Irã, nas 50 principais tecnologias do mundo, o Irã está entre os primeiros. Está entre os primeiros em capacidade de construção de submarinos, né? Em capacidade tecnológica, em telecom, em exército cibernético, né? Já é autossuficiente em carne de frango, investe nisso também, em produção de ovos. Agora teve um pequeno problema de abastecimento nessa área, mas isso é normal. O Brasil está importando feijão há 3 anos. Então, o Irã
a cada dia que aumentam as pressões sobre o Irã se transforma e busca novas alternativas. Uma delas, a educação, educar seu povo, né? Criar mão de obra especializada nas áreas mais importantes, né? Criar alternativas para a produção de novas tecnologias, novos acordos, como o que fez agora com a China, né, há pouco tempo. São 400 bilhões de dólares que os chineses investirão em parceria no Irã. Por quê? Porque o Irã tem capacidade de retribuir esse acordo com produção e formação. Não é só a venda do petróleo, não é trocar um commodity elementar, né, primário, por dinheiro, não. É investir na capacidade do Irã de desenvolver tecnologia e soluções para a modernidade da China, também em parceria com os chineses. E com isso, óbvio, influir, porque a China, nós temos a nova rota da seda, o Irã é importante nisso, muito importante. A China tem essa pretensão de chegar com mais firmeza em todo o Oriente Médio. E quem melhor do que o Irã para pegar nas mãos da China e aproximar a China para investir e ser também líder e formador de lideranças no Médio Oriente, né? Isso treme o império. A União Europeia é submissa às ordens dos americanos, né? Assume esse papel de lacaio dos americanos, de lambe-botas, né? E pratica sobre o Irã também sanções absurdas, assassinas, como bem disse o embaixador. O que se faz contra o Irã é um genocídio, né? É um ataque aos direitos humanos. Você está fora do sistema de compensação. Agora, o Banco Central iraniano. Então, o empresário iraniano ou o governo iraniano quer importar milho, por exemplo, que é um produto que o Irã importa muito, ele necessita do milho, ele não tem produção de milho interna, né? O que o Irã precisa? O vendedor oferece o milho, o Irã, ou o empresário, ou o governo iraniano precisa abrir uma carta de crédito e não tem banco que faça isso, porque ele está fora do sistema. Então, ele não pode emitir uma carta de crédito, ele não pode prometer um pagamento, né? Então, isso afeta a população como um todo, né? Isso é crime de lesa humanidade, né? As quais os americanos e seus parceiros na Europa e em outros países do mundo, outros continentes, aceitam, né, sem reagir. Mesmo com essa entrada do Irã na Corte Internacional, Tribunal Penal, né, esses países não respeitam, eles nunca respeitam as resoluções da ONU. Eles nunca aceitam, né, as decisões tomadas contra ele, a despeito de Israel com relação à Palestina, ao Irã, né? Essa semana, o ataque a Natanz, por exemplo, nenhum país europeu se dignou a condenar o ataque de Israel ao sistema, né, de Natanz, né? O que o Irã faz? A cada ataque desse, a República Islâmica do Irã projeta-se mais à frente. Bom, então, estão atacando, vão continuar com essas sanções, nós vamos passar a enriquecer 60%. Né? Então, eu acho que essa posição do Irã, ela é legítima. Nenhuma nação, nenhuma sociedade, nenhum povo pode ficar à mercê, né, de um outro país, né, a despeito desse país fazer parte de uma organização de Nações Unidas, né, que para ele não faz diferença. O Conselho de Segurança da ONU, para ele, não faz diferença, só interessa os seus aliados. Então, eu acho que, nesse momento, o Irã começa, tem muita luta por aí, eu acho que, a partir de agora, vai recrudescer os ataques. Porque, veja bem, o que é um bloqueio econômico? Não é só os Estados Unidos não vender para o Irã, não comprar. Ele proíbe que os seus aliados façam qualquer negócio com o Irã, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física. Então, um banco brasileiro, nós não conseguimos abrir carta de crédito para fornecer um determinado produto para o Irã. Vamos buscar num terceiro país. Mas o que acontece que o banco fala conosco aqui? Olha, se eu abrir essa carta de crédito para receber do Irã ou pagar o Irã, o governo americano me bloqueia.
Então, esse banco não pode fazer nenhuma transação com nenhuma empresa americana, principalmente os bancos e empresas que usam o FDIC, um fundo americano, né, que empresta dinheiro a juros baixos, e empresas e bancos utilizam esses recursos para financiar ou caixa, ou produção, ou pagamento, ou garantias bancárias. Então, como disse muito bem o embaixador, repito, é um crime, né, contra a humanidade o que os Estados Unidos e as sanções fazem contra o povo iraniano. Sim, muito bom, Mohamed. E a gente sempre reforça aqui no GELP e também com os nossos parceiros dos Jornalistas Livres, que o que move a resistência no Oriente Médio moderno e também a economia daquela região é o Irã, né, a segunda maior potência do Médio Oriente. Sem ele, a gente sabe que o imperialismo simplesmente domina e as minorias religiosas, elas também são duramente perseguidas. Como a questão das sanções e do bloqueio econômico ao Irã é visto nos outros países árabes da região e como que as resistências apoiadas pelo governo persa, elas lutam para reverter esse problema? Porque automaticamente, quando o Irã entra em pauta, os países da região também se preocupam, né? Falar do Irã é você falar de uma potência naquela região, e o Irã, querendo ou não, causa medo nesse sentido. A pergunta é para o nosso camarada Bruno. Opa, boa noite, Líbia, boa noite, Boa Mohamed noite. Aziz, boa noite, a retaguarda do Pedro Tenório, boa noite para o senhor embaixador do Irã. A pergunta é muito boa, Líbia, tem uma dimensão, obviamente, geopolítica disso. A gente tem que imaginar, eu estou falando da Grande Porto Alegre, município de Canoas, mas sou brasileiro de origem libanesa e tenho cidadania libanesa também. Então, eu posso afirmar a partir dessa escala micro. Sem a presença do Irã no apoio à resistência da invasão sionista no sul do Líbano e a criação de um território tampão, um estado tampão como queiram, seria muito difícil, quiçá quase impossível, a expulsão que houve no ano de 2000. Dando sequência, no ataque israelense de 2006, os 30 dias de resistência heróica coordenada pelo Hezbollah, mas com adesão da população libanesa, a partir daquele momento seria, os gringos chamam de turning point, né, o ponto da virada, aonde o Irã se torna, de fato, uma potência regional e conseguiria exercer o que vai ser chamado de eixo da resistência com uma coordenação mais fina. Por quê? Porque, como falou antes o Aziz, o primeiro nível da resistência, evidentemente, que é a resistência no plano militar, né? Até porque sofrendo um ataque, por exemplo, sofrendo bombardeio aéreo de Israel, é preciso ter um sistema de abrigos antiaéreos, é preciso ter um sistema de artilharia antiaérea, um sistema de defesa antiaérea. Como a gente vem postando no IGELP, na Líbia, sob os céus de Damasco, o inimigo ataca Damasco. Eu desconheço um ataque da aviação israelense contra uma posição salafista, umazinha sequer, desconheço. Nem que seja para constar, mas o inverso é verdadeiro. Então, tenta sempre atingir a infraestrutura instalada daqueles territórios, Líbano, Síria, Iraque, ou, quiçá, Bilad al-Sham, todo o Levante e a Mesopotâmia. Olhando do ponto de vista que a gente gosta de tentar fazer esse exercício, né? Médio Oriente em português, mas oeste da Ásia. É essa expansão, essa conexão que tem a partir do governo de Teherã, que obviamente existe uma aliança imediata, né? A aliança do xiismo ampliada, a gente não pode dizer que isso não ocorre, mas também uma proposta que consegue ir além do grupo de aliados prioritários. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos têm essa percepção, mas assim, certinho, que é necessário atingir a infraestrutura instalada do Irã e impedir aquilo que é de manual, gente, o chamado comércio de profundidade, ou seja, por exemplo, quando o Estado chinês ou capital chinês ele opera como principal comprador do agronegócio brasileiro, significa que os grupos dirigentes, classe dominante, elites que coordenam o sistema de poder, estrutura de poder concreta no centro-oeste brasileiro, estão umbilicalmente vinculados a Beijing.
querendo ou não. Algo que a estupidez do governo brasileiro sob Jair Bolsonaro em seus séculos, o governo mais protecionista da nossa história, mais capaz de fazer da nossa história, ou não quer entender ou finge que não vê o nível do perigo. Uma outra situação que também ocorre, isso é muito importante ser colocado, é o seguinte: os Estados Unidos, o Aziz já falou isso, o embaixador também, só vão ratificar e demonstrar os instrumentos. Tem plena capacidade, infelizmente, tá, de entrar naquilo que seria operações psicológicas, corações e mentes, não mais na criação de aldeias estratégicas, como era, por exemplo, a presença dos Estados Unidos em linhas de profundidade, ou no Laos, ou no interior do Vietnã. A própria figura do Rambo, aquela figura caricata do Stallone, seria isso. As forças especiais, Bonas Verdes, Special Forces, eram chamadas de antropólogos soldados de elite, porque eles interpretavam, em tese, né, o comportamento de populações inteiras para regimentá-las. Isso no Oriente Médio não funciona mais. No mundo árabe não funciona mais. Ou não funciona mais com a presença do eixo da resistência. Uma área onde os Estados Unidos consegue perturbar e bastante ainda, fronteira para dentro, no próprio território, é através, por exemplo, qual foi o instrumento jurídico legal dos Estados Unidos, pretensamente como império operante, para impor a sua legislação dentro do Brasil? Foi simplesmente atendido pela sigla de FCPA. FCPA, vou falar tudo em português, tá? Lei de Práticas de Corrupção no Exterior, aonde quem é rotulado como FCPA vai ter todo o peso do Departamento de Estado, Departamento de Justiça, para arregimentar elites jurídicas, exemplo, Lava Jato no Brasil, e tentar fazer com isso que a economia industrial de países importantes como o Brasil seja atingida. Qual é o instrumento que opera, por exemplo, contra o Irã? É uma agência do Departamento do Tesouro, a Agência de Controle de Ativos Estrangeiros, ou FAC, ou FAC, na sigla em inglês. Essa agência é que opera, materializa as ordens administrativas que vêm da Casa Branca contra, por exemplo, está aqui, a sigla é CAATCA, está tudo no site do Tesouro dos Estados Unidos, que é muito sincero, isso, como o império é franco, né? O que eles colocam, né? Sanções contra adversários dos Estados Unidos, ou contra sanções. E aí tem sanção contra o Irã. As formas de sanções o Aziz já colocou. O que a gente precisa entender? O mundo, se pegar a literatura dos Estados Unidos de economia política internacional, vai afirmar o seguinte: o planeta vive sob uma espécie de ditadura do dólar, que está caindo, tá? Chamada de privilégio exorbitante. Quando os Estados Unidos rompem com o acordo de Bretton Woods de 71, de forma unilateral, eles afirmam que o dólar só obedece ao Tesouro dos Estados Unidos, não tem nenhuma ficção de compensatória como seria o padrão dólar-ouro. Como era o padrão no auge do Império Britânico? Libra-ouro. Todo império impõe o seu padrão monetário. Teve um economista inglês, o próprio Keynes, com o seu assessor Schumacher lá, que tentou criar uma espécie de moeda supranacional, que seria uma espécie de moeda corrente numa câmara de compensações em escala mundo, para que o planeta não entrasse mais numa competição comercial que levasse a uma guerra entre impérios. Bom, deu em nada. Deu em Bretton Woods, seria uma solução pela metade para organizar o Ocidente em plena Guerra Fria. Então, qual é a saída de países que são potências regionais importantes como o Irã? O Brasil tentou ser, mas teve sabotagem interna, para fugir do privilégio exorbitante. Seria, por exemplo, uma arquitetura financeira internacional diferente. Vou dar um exemplo. Aquilo que está constituído na fundação do Banco dos BRICS e na fundação do Fundo de Resgate Automático dos BRICS. Ou, para não me estender tanto, o que está no âmago da Organização de Cooperação de Xangai, que já existe. Por isso que é tão importante esse acordo entre Irã e China e esse investimento conjunto de 400 bilhões. Porque com isso, e o avanço, inclusive, da Rota da Seda, não fica mais tão sensível, por exemplo, à exportação. É importante, tá? Mas não fica mais tão sensível à exportação de commodities de petróleo e derivados de petroquímica, por mais sofisticados que sejam, e quanto mais a gente estuda, o Aziz me orientando, mais eu aprendo que a petroquímica iraniana é fina, é química fina e altamente refinada, de modo a que
o país tenha alternativas de comércio de profundidade, incluindo por via terrestre. É por isso que, por exemplo, eles tentam onerar os custos de transação bombardeando o navio iraniano, ou tentando apreenderam em Gibraltar, Israel bombardeou no Mar Vermelho, como se estivesse no tempo das navegações, que os impérios mercantis europeus bombardeavam os navios que exploravam as colônias americanas. Literalmente falando isso, incluindo com carta de corso, colocando pirataria, né? Pirataria oficial, corsário é. Tudo isso está acontecendo. Isso não é filme, isso é uma realidade. Então, quanto mais alternativas de rotas marítimas, acordos securitários, dupla escolta de interesse comum, porque uma situação é bombardear um navio iraniano, vai tomar um ataque de drone em uma semana. Aconteceu, né? Mas vai bombardear um navio que tem uma dupla escolta sino-iraniana, já é um duplo problema. Então, esses acordos comerciais, eu vou tentar encerrar com isso, que o Irã vai tramando, vai tramando no sentido de entramar, né, no eixo asiático, são fundamentais para escapar do privilégio do dólar, para poder operar no SWIFT e também fora do SWIFT, e tentar não depender apenas ou ultrapassar a dependência da exploração de commodity, de petróleo e derivados. Isso está quase acontecendo, apesar do bloqueio econômico. Todo esse avanço na jihad econômica reverte no eixo da resistência e na libertação de territórios como a Mesopotâmia, o Bilad al-Sham, o Iêmen e companhia. Tudo isso vai ao encontro daquilo que era chamado de massas árabes, né, dos anos 60 e 70, e que resulta numa possibilidade de desenvolvimento autônomo e soberano. Seria por aí. Muito bom, companheiro Bruno. E nós já temos aqui alguns comentários das pessoas que estão nos acompanhando lá no Facebook. O Paulo Roberto de Macedo comentou: Salam, excelente iniciativa esta de debater um país cuja cultura é tão rica e que tanto pode ajudar no progresso humano. A Patrícia Soares lembrou: Ramadan Mubarak, parabéns pela iniciativa e debate de alto nível. A Lucília, ela comentou uma coisa interessante, que ela esteve lá no Irã entre abril de 2017 e no ano de 2018, e ela gostaria de mencionar que o Irã encantou ela pela sua história, pela importância de seus monumentos e, sobretudo, pela receptividade do povo iraniano. Felicitações pela República Islâmica. Recentemente, nós acompanhamos uma conversa entre os dois países, entre Irã e Estados Unidos, e uma reunião que há pouco tempo foi presidida em Viena, na Áustria. O objetivo era afirmar as relações que poderiam trazer os americanos de volta para aquele acordo que foi firmado em 2015, que o Trump, inclusive, tirou os Estados Unidos dele, e fazer com que a União Europeia tomasse logo uma posição nessa questão, porque para eles parece que é um bicho de 7 cabeças quando o assunto é o Irã. Um porta-voz do Departamento de Estado norte-americano afirmou o seguinte, após essa mesma reunião, abre aspas: se o Irã mantiver a posição de que todas as sanções que foram impostas desde 2017 têm de ser retiradas ou não, haverá um acordo para isso. Porém, ainda estamos caminhando para um impasse, fecha aspas. Ou seja, ou o Irã aceita tais imposições dos Estados Unidos ou essas sanções continuam. Na opinião de vocês dois, Bruno e Mohamed, o governo Biden, por ser um governo ainda recente, que traz ainda um certo mistério nessas questões mais polêmicas para os Estados Unidos, esse governo ele será mais duro nessas posições contra o Irã, até mais duro que o Donald Trump? Porque o Biden ainda parece uma incógnita para a gente, não é mesmo? Eu posso, Bruno? Eu adoro quando falam do Biden, sabe, Olivia? Porque o pedigree do Biden é o pior possível para mim. Ele foi vice do Obama há 8 anos. E carregou para a responsabilidade dele uma série de acordos e viagens ao Estado invasor sionista denominado de Israel, com apoio a todas as políticas segregacionistas e do apartheid sionista na região. Então, veja bem, um cidadão que alcança agora a presidência da República, no país onde ele se viu como vice de um dos presidentes mais belicosos para os árabes, muçulmanos
e não muçulmanos, para o Irã e para o resto do mundo, disfarçado de Yes, we can, foi o slogan dele de campanha, e o mundo inteiro achou Obama super fofo, super simpático, preto ainda por cima, né? Quer dizer, romperia um ciclo de racismo, mas ele é tão eugenista como qualquer outro branco racista, fascista, né? Então, veja bem, o Biden é cria desse presidente, dessa estrutura. Não acredito absolutamente, mesmo porque presidente americano não manda em nada. Desde Reagan para cá, segundo o que eu escutei nesses anos todos, em vários estudos, discussões, a estrutura do poder da Casa Branca e os outros poderes, não podemos esquecer que o presidente da Casa Branca é um dos poderes, né? Você tem em torno de 16 agências de inteligência, de espionagem, agências que cuidam de eliminar adversários, de criar proteção ao tráfico. Os marines ficaram na Colômbia, 8 mil marines, há 30 anos. 8 mil marines especializados dentro de um país pequenininho assim. E nunca conseguiram acabar com a produção de pasta base ou de cocaína, né? Muito menos na Bolívia, que sai a $100 mil a tonelada e chega a $1 milhão em New Orleans, né? E esses acampamentos, por exemplo, na Colômbia, eram administrados pelo DEA, né? Isso, outras agências de inteligência, nós sabemos a verdade disso, o que eles fizeram nos verões passados, como eu disse para o Bruno. Então, a mesma coisa no Afeganistão. Quando houve a revolução no Afeganistão, quando os talibãs, né, os estudantes assumiram, a Aliança do Norte ficou em maus lençóis, porque ela tinha um compromisso com a CIA de manter toda a produção de ópio no norte do Afeganistão, né? E os talibãs entraram rasgando tudo. Então, veja bem, Lívia e demais companheiros e ouvintes, o Biden, ele não manda nada. A vice dele, enquanto procuradora, né, que foi a procuradora, ela é advogada e procuradora, ela sempre pautou pela discriminação. Toda a legislação dela foi discricionária, foi contra a população negra, afrodescendente, afro-americana, contra os imigrantes. Então, é mais uma yes, we can. We can beat everybody. Nós podemos bater, matar em qualquer lugar do mundo. Não vai mudar. E aí você tem, do Ronald Reagan para cá, uma crescente profissionalização de todas as áreas do capital internacional, as petroleiras, armas, tecnologia, enfim, a proteção desse capital. O Bruno, né, comentou sobre essas questões do dólar, ouro, hoje é o dólar petróleo, né? Quer dizer, um barril de petróleo, a cotação em dólar é o que dá sustentação básica, porque o Tesouro Americano, a sociedade americana não tem segurança monetária, né, para fazer frente às questões se ela não tiver um sustentáculo onde ela impõe pela força uma decisão. Então, nós temos um dólar na mão, nós não temos nada. Nós temos, na verdade, uma promessa de, enquanto eu tiver armas suficiente, que é o poder de persuasão dessa sociedade, o dólar que você tem no bolso está valendo alguma coisa. O embaixador comentou sobre a questão do euro, que vem crescendo muito nas transações, mas também para o Irã não tem resolvido muito. O Irã evita de comprar dólar muito e também evita de comprar euro para poder fazer frente às suas importações. E esse triângulo, Irã, China e Rússia, né, fortalece a troca com as suas próprias moedas ou um caixa único, onde despesa e receita vai sendo acertada entre eles. Isso facilita para todos eles, a despeito da China ser o maior credor do Tesouro Americano, né, no mundo, impagável, inclusive, mas é bom para ela, porque ela fica na mão, ela fica com eles nas mãos. Então, Lívia, respondendo a sua pergunta, eu tenho muita frustração, né, com o Biden, porque, na minha humilde visão, pelo histórico dele,
ele não facilitará nada. E aí você vem o lobby do capital, o lobby sionista, né, um dos mais famosos é a AIPAC e a IPAC, que fica em frente ao Congresso, que determina quem vai fazer o quê. O Obama, na véspera do pleito para a reeleição dele, ele assanhou um pouquinho, em algumas conversas com os palestinos, assanhou. Logo naquela semana, ele estava, acho que 11 ou 12% à frente, ele despencou, empatou com o... Era o Kerry, né, Bruno? Acho que era o Kerry, John Kerry, que era o concorrente dele. Ele chegou, foi um recado da IPAC, ó, não assanhe, senão você não entra. Aí ele voltou o discurso de proteção dos projetos do Estado sionista e voltou e ganhou. E o Biden estava com ele. Então, não acredito. A questão para encerrar, Olívia, a questão do Irã e dos outros países, como Iraque, Palestina, infelizmente, ou depende muito do Irã, com um pouco do apoio da China, porque a China agora não tem como voltar, ela quer avançar, porque ela também está sob pressão dos americanos, né? A Rússia, nós estamos agora com a iminência de uma guerra na fronteira da Crimeia, na Ucrânia. A iminência, a qualquer momento pode acontecer. Então, as coisas não estão boas. E o avanço do Irã fortalece esses outros países também. O Iraque, né, os Estados Unidos teve uma base atacada no Iraque mais uma vez. Né? O Hezbollah no sul do Líbano e na Síria. Quer dizer, Israel está sob pressão. Então, é aquela história, me dá um cadáver. Eles querem um cadáver. E, infelizmente, eu vou vaticinar aqui, embora não seja pastor evangélico, eu vou vaticinar o seguinte: eu, Mohamed Abdulaziz, não acredito em revolução e mudança sem armas. Porque esse capital que está aí não aceita isso. A imposição dele é imposição de escravidão, de subjugar até matar e aniquilar aquele povo. Então, eu tenho muito medo e muita frustração com a nossa sociedade hoje, porque vejo que o caminho que está se tomando é um caminho muito agressivo e muito perigoso. Não tem palestino que se aguente mais, o Iraque não se aguenta mais, né? O Irã não se aguenta mais. Graças a Deus, o Irã tem uma capacidade de desenvolvimento, mas tem perigos internos. Nós temos eleições daqui a dois meses no Irã. Provavelmente 4, 5, 6 mil agentes internacionais estarão infiltrados no Irã para cometerem crimes e distúrbios no Irã. E a mídia internacional, todas as apostas para noticiar isso, ditadura, dos ayatolás, assassinos, radicais, né? Mas como nós espero que o Irã use toda a sua história, toda a sua força e a sua capacidade de resistência para dar mais uma lição a esse capital fascista e sionista. Líbia, posso entrar um pouco no governo Biden? Pode sim, fica à vontade. A pergunta é para os dois. Obrigado. Não, vou tentar ser breve, né? Não é uma regra, mas a tradição dos Estados Unidos é que na política externa eles têm um outro divisor de águas, que seria mais isolacionista, ou unilateral, não é a mesma coisa, ou mais multilateral. A tradição Clinton, Obama e agora Biden, me parece que é multilateralista, ou seja, uma grande rede de alianças. A posição isolada era mais tipo Trump, que acreditava apenas naquilo que é o chamado Sistema 5 Olhos. São 5 países de maioria anglo-saxã: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. Não por acaso onde a segurança eletrônica, a NSA, tem essas estações de captura de dados, de craqueamento de cabo submarino, etc. Tá? Megasatélites são instalações físicas em territórios sob soberania do Sistema 5 Olhos. Então, o que me parece que vai ocorrer com o governo Biden? Uma retirada daquilo que dá um custo político alto, e o custo político é ter tropas, ter efetivo em zonas de combate, tendo baixas, traduzindo, soldados estadunidenses indo servir fora do seu país para atuar como império interventor,
e voltar para casa num caixão. Isso dá um problemaço nos Estados Unidos. E garantir a sua presença através de guerra eletrônica, sabotagem econômica, terceirizações, guerras terceirizadas, o termo em inglês é proxy wars, eles são craque nisso, tá? E aí, não por acaso, um recrudescimento salafistas. Pode ver que o Daesh nunca acaba, agora o Daesh voltou a operar no Iraque. Como? Por um milagre do demônio, né? Porque alguma coisa aconteceu. O mesmo tesouro, vejam bem, o mesmo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, que opera com essa agência, OFAC, ou FEC, como vocês quiserem, essa agência de ativos estrangeiros que eles não sancionam, operam em cima, milagrosamente ou absurdamente não consegue rastrear a compensação do óleo contrabandeado nas zonas da Síria ocupadas pelo Daesh. É uma coisa surreal isso. Teve uma reunião do G20 que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele expôs. Eu não sei o que faz o satélite do CENTCOM, que é o Comando Central dos Estados Unidos, mas o nosso pegou uma tripa de caminhões. Aí dava 20 caminhões. O satélite pegou. Um avião pegava olho nu. Bom, o caminhão não estava levando azeite e oliva, estava levando óleo contrabandeado, que tem de ser compensado. O orçamento máximo do Daesh era governo Obama, mês, estava girando 2 milhões de dólares mês. O Tesouro não pega? Não é possível, porque você faz uma transferência bancária via FedEx, o Tesouro pega? Então, não quer pegar. Enfim, essa capacidade nazis de rastrear o que eles querem e não rastrear o que eles não querem pode ser um recrudescimento de guerras terceirizadas e de uma economia de guerra que opera também com extrema liquidez. E às vezes sou muito feliz, que é essa cadeia de valor, de baixíssimo valor agregado, que destrói territórios e traz muita liquidez, chamada tráfico de drogas. Exemplo, a cocaína na América do Sul, já te passa isso só para fechar. E a nova guerra do ópio, nova já tem quase 20, também mais de 20 anos, operando no Afeganistão. Essas seriam vias absurdamente visíveis. Eu estou falando do Rio Grande do Sul, de literatura. Eu nunca fui agente estrangeiro. E eu sei, vocês imaginam o analista do Pentágono, sabe tudo, mas alguma coisa. Não pega porque não quer, porque precisa exercer isso. Não haveria... Eu afirmei isso na Press TV outro dia, fiquei preocupado, tinha que ir numa processo, vou falar de novo aqui, não tem problema não. Não haveria narcotráfico na escala que tem se a DEA, no mínimo, não administrasse o conflito intracartéis. É algo tão exposto que até a emissora de streaming como Netflix botam conteúdo original falando disso. E que eu saiba, a DEA nunca processou Netflix por isso. Enfim, a gente está falando óbvio. O Biden vai retirar tropas e aumentar a terceirização. Como? Na região, salafismo, o reforço da posição dos Emirados, que é muito perigoso isso, na sua aliança militar com Israel, e a tentativa de ampliar o escopo do narcotráfico na região também. É por onde eu vejo, usando o manual, não é pesquisa empírica não, usando o manual. Uma questão importante aqui, Lívia, se você permitir, o Bruno levantou. Tá bom esse bate-bola, Bruno, estou gostando, você está me dando aula, hein? Imagina. Deixa eu te falar. É impressionante porque é o seguinte, quando você faz uma análise de campo que eu falo, pode ser lá dentro do Pentágono, quem assistiu o filme com George Clooney, Siriana, que dizem foi baseado numa história real, que de dentro lá do Pentágono, num joystick, eles matam o príncipe, né? Com o Tomahawk, enfim, lá no Oman. É interessante que o fato existiu, aí teve um filme, George Clooney depois ficou glosado, enfim. Então, remonta... os americanos custam aprender com as guerras, porque eles são muito ruins de guerra. Eles são muito ruins de guerra, né? A Segunda Guerra, por exemplo, os russos deveriam ter continuado depois do bloqueio, né? Continuado e vindo embora, que não tinha fôlego mais. Expulsado os americanos da Alemanha, da França derrubada, e não ficar esse legado que os americanos salvaram o mundo, né, na Segunda Guerra. Quando as divisões Panzer no norte da África, né, transitavam todo no norte da África, né,
e os americanos estavam quietinhos, esperando lá nos Estados Unidos, sequestrando cientistas alemães e de outros países, franceses, né? Até que culminou com aquela covardia das 2 bombas, o único país que atacou outra nação, né, com armas nucleares, enfim. Mas o que acontece? O Bruno levantou, Líbia e companheiros e ouvintes, o sistema, né, não é à toa que o Snowden está lá na Rússia, não pode aparecer, o da Wikileaks, fugiu o nome aqui, gente, Juliana também, Assange. o Assange, né? Quer dizer, tudo isso, e ninguém sabe para onde vai. Veja bem, eu ainda estava lá, na região, na época de 2 anos, durante a invasão à Síria, e nos chegaram imagens de 40 mil Toyotas, depois apareceu na internet, acho que tem no YouTube, mas isso ficou uns 2 anos desaparecido. 40 mil Toyotas, cabine dupla com a ponte 50 na carroceria, protegidas por helicópteros Apache da Marinha Americana, atravessando a Turquia, Israel, para entrar na Síria, para entregar 40 mil automóveis. Alguém tem noção o que são 40 mil automóveis? Né? E depois o Bilal Erdogan, segundo as agências de inteligência, administrando a venda do petróleo roubado da Síria pelo Daesh e pelos americanos, vendendo a $19 o barril, quando o petróleo estava 52, 55, 48. Né? É como o Bruno disse. E essa compensação, aonde entra esses milhões e milhões de dólares, entra e sai. Esses carros, Toyota é japonês, né? Então o governo do Japão recebeu esse dinheiro, a Toyota recebeu, quem pagou? Se eu mandar aqui pelo Western Union $100 para qualquer lugar do mundo, eles querem saber se a minha meia está furada ou não. Então é bizarro, é uma hipocrisia imensa, né? Essa situação. E, para completar, Bruno e Líbia e ouvintes, essa guerra terceirizada, os americanos custaram para entender, e aconteceu, infelizmente, no Iraque. Uhum. A formação do Daesh vem aí. Quando eles chegaram a 270 mil soldados, eles desmentem, mas depois reconhecem. Eles falam, peraí, não pode, porque quando volta um soldado americano na lona preta e tem que ir para Arlington, né, enterrar, as mamães, né, brancas lá, opa, então morre também nós morremos, né? Não só matamos, mas nós morremos. Começou a pesar. Sem contar que um soldado americano custava, na época, entre $6.500 a $7.500, $8.000 por mês. Bom, como é que nós vamos fazer? Eles tinham que recompor o caixa da Halliburton e da outra empresa do Dick Cheney, né? E enfiaram a Condoleezza Rice lá, que era executiva do grupo, e precisavam voltar. A Chevron. Isso, com 270 bilhões de dólares, né, que ele consumiu na empresa, ele era vice-presidente, foi tirar no Iraque. Tá? E a Enron, aliás, o Bruno, a Enron e a Halliburton tiveram com essa primeira missão, depois tiveram as outras. O que eles fizeram? Terceirizaram com a Blackwater, foi 130, depois 170 mil milicianos da Blackwater para o Iraque. E eles começaram a tirar soldados americanos. Só que a Blackwater recebia 17 a 20 mil dólares cada homem da Blackwater no Iraque. Né? E, claro, uma parte desse dinheiro voltava para algum fundo da CIA, ou do Steve Bannon da vida, não sei quem. Né? Porque ele ficava o dobro do preço do Iraque, mas o marketing de guerra retirava o peso sobre a bandeira americana. Um soldado americano leva a bandeira aqui, tem toda aquela solenidade e tal. E um mercenário, pasmem, eles estavam pagando de 400 a 600 dólares por mês por mercenário. Ia no Sudão, ia na Nigéria, ia na Somália, 400 a 600. Então, com o preço de um soldado americano, pagava-se 13 mercenários. E com o pagamento de um miliciano da Blackwater, se pagava 26 mercenários.
Então, toda essa estratégia, por isso que essa guerra terceirizada, né? E aí vem o fundo, com a Síria, vem o fundo dos sauditas, da família de Saúd. O Catar esteve envolvido nisso, e é bom lembrar que tanto o Erdogan quanto o emir do Catar, né, o Tamimi, estão conversando com o Irã está conseguindo, né, conversar, voltar ao diálogo com eles. O Catar tem feito acordo de cooperação com o Irã, então isso enfraquece um pouco o Golfo. Os Emirados Árabes é uma incógnita, porque os Emirados Árabes é um parceiro comercial do Irã importante. É importante para os Emirados que o Irã sobreviva, sem contar que os Emirados estão no cuspe do Irã. Qualquer ataque, qualquer bombardeio, qualquer coisa que o Irã sofra, de qualquer força aliada dos Emirados, os Emirados sabem que vão sofrer. Então é um jogo de xadrez permanente, é uma tensão muito forte. O foco é Israel, não é nem os Estados Unidos, é Israel, é o movimento do sionismo na região, tanto o movimento ideológico quanto o movimento nada ideológico, que é o movimento do capital. Obrigado, desculpa, Bruno, ter interrompido aí. Imagina. Lívia, um complemento, eu te passo a palavra, posso? Juro que é muito rápido. Pode, fica à vontade. Tá bom, então, aí a gente vai pegar, o Aziz citou a Blackwater, né? O que eles fazem agora? Muda a empresa de nome. Abre capital, faz uma IPO, abre capital em bolsa, consegue fundo estrangeiro, porque vai ter contrato no Pentágono, e o Pentágono, na rubrica defesa dos gringos, mais ou menos, tá? Dá 38% do orçamento ano dos Estados Unidos. E é a maior dívida pública do mundo. Então, essa história que dívida pública quebra país, dívida pública quebra país, se for um país não soberano, ou um país que não tem uma moeda soberana. A dívida pública brasileira jamais quebraria, o Brasil jamais vai quebrar, enquanto for uma moeda soberana. Nos Estados Unidos, eles têm uma dívida pública absurda, assim, brincando, dá 200% do PIB. Já deu isso, pode dar um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Aí pega uma empresa de contrato militar que vai reaproveitar os que recém deixaram os contratos lá, porque o cara assina contrato de trabalho. Tipo legião estrangeira, o camarada assina por 3 anos ou por 5 anos. Nos Estados Unidos, tu recruta e assina por um termo de serviço. 3 anos, 5 anos, 10 anos. E pode reassinar várias vezes. Eles usam a pobreza militarizada para entrar e sair das Forças Armadas. Por isso que o perfil étnico-racial dos Estados Unidos nas Forças Armadas é muito mais diverso que na sociedade. Cada 10 soldados estadunidenses engajados, a média, assim, ó, pode dar 1/4 a 1/5 a 1/3 de afro-americano ou de latino-americano. É uma doideira, é uma situação absurda. Então, aí pega esse cara aqui da Blackwater, Eric Prince, o cara que fundou a maior empresa mercenária da história do mundo. Ele próprio é ex-CEO. Ou seja, o contribuinte pagou, empipinaram um país de dívida, internacionaliza essa dívida para pagar um soldado de elite que depois vai terceirizar o serviço que era para ser da Força Armada dos Estados Unidos. A Blackwater queimou o filme mundial, teve documentário, livro, denúncias, não tem problema não. Mudou o nome agora, já é o terceiro nome dessa empresa aí. FCG, Frontier Services Group, FCG, está aqui na minha frente aqui. Acabei de abrir na tela. O computador está em frente. Ah, mas é só a Blackwater? Não. Por exemplo, a Blackwater do Obama chamava-se Triple Canopy. TC, Triple Canopy, que era aplicada no Afeganistão. Eu nunca fui no Afeganistão. O único lugar que eu fui no Oriente Médio até hoje, infelizmente, foi na Turquia para um congresso. Tá? Não foi nem para turismo, foi trabalho. Tá bom? Mas a gente sabe disso. Eu sei, todo mundo sabe. O que foi feito a Triple Canopy? Queimou o filme porque cometeu crimes de guerra no Afeganistão, mudou o nome agora, chama-se Constellis. Constellis. É a mesma empresa, tem contrato no Departamento de Defesa, DoD ou Pentágono, metade dessa rubrica ou mais é secreta, é fiscalizada por 2 subcomitês, um do Senado, um da Câmara deles, por ato de secretismo, ninguém pode falar o que assinou, e não tem como fiscalizar. Nos Estados Unidos. Aí o que eles fazem? Às vezes foi muito feliz nisso. Eles nem mandam mais o mercenário deles. O mercenário deles treina o outro mercenário. Que aí se dá num recrutamento que pode ser de uma sociedade fascistizante, como foi a chilena do Pinochet. Comandos chilenos operaram um monte no Iraque, mas um monte. Ou, né, aquela situação que desde Sykes-Picot a gente vem vivendo no mundo árabe e no mundo islâmico, que é jogar brimo contra brimo. E aí, tá aí
o salafismo para isso. Por razão econômica, não era para ter guerra no Oriente Médio, nenhuma. Não é? Porque podia ter uma economia complementar. Encerra com isso, Aziz. Emirados, Catar e Irã. Se a Arábia Saudita tivesse uma política externa tão inteligente como ela opera a Aramco, que é a empresa petrolífera dela, que é soberana, essa sim é soberana, jamais entraria nesse tipo de roubada que entra. Mas eu não conheço monarquia mais ideológica do que a saudita. E eles conseguem ter razões não econômicas. É aquela vergonha. País que mais comprou armamento durante o governo Trump e toma uma surra bem dada dos Houthis, do movimento popular iemenita. E se bobear, vou até jogar aqui vou fazer uma brincadeira aqui meio absurda, né? O sionismo proclamou o lema, né? Ano que vem em Jerusalém. Pior que os caras conseguiram. Então, ano que vem em Riad, daqui a pouco. Porque quanto mais arma o saudita compra, mais tundo ele toma. Boa, em vez de aplicar em indústria e aplicar em educação pública. Eles são craque, sim. Reprimir no Bahrein, eles são craque. Mas, ou reprimir a mão de obra estrangeira dos seus países. Infelizmente, nada disso é novo. É o tipo de conspiração que até a diplomacia turca admite e reconhece e denuncia. No final do período do Império Otomano, para os 3 pachás para a derrota da Primeira Guerra Mundial, e até hoje a gente sofre tanto a pressão sionista como esse tipo de artimanha Sykes-Picot e companhia. Tá bem? Líbia, uma informação aqui para o Bruno depois escrever para nós sobre isso. E o pior de tudo, a hipocrisia tão grande e o descaramento, porque hoje é o seguinte, Líbia e ouvintes, não há mais desejo deles de se esconderem. Todas essas ações são claras. São claras. Um ou outro resolve fingir que tem uma elegância no meio do processo, entendeu? São descarados. Mas um dado, Bruno, que eu descobri, porque teve um maluco que me convidou para um projeto na África e não sabia das minhas posições, e o projeto começava na Nigéria e depois no Quênia, terra dos ancestrais do Obama, né? E eles precisavam lavar um dinheiro da sobra do governo Obama e fizeram a Fundação Obama Foundation, com quase 4 bilhões de dólares no primeiro presentinho. E então vamos construir casa para os africanos, porque minha família, meus descendentes, meus ancestrais são africanos e tudo. Falei, uau, me mandaram um projeto. Eu ia participar do grupo, como cheguei a participar na época, né, para analisar o projeto de viabilidade, criar sistemas estruturais, né, inclusive de defesa, de pesquisa de inteligência de capital, fazer o payback, né, até 20, 25 anos. Pô, começava com 4 bi. Mas o que é esse dinheiro? Ah, da Obama Foundation. O Obama está vindo aí. Falei, ué? Aí fui ver quando foi fundado e tudo, já começou com 4 bilhões de dólares. Quer dizer, é isso que você disse, Bruno, entendeu? Esse capital precisa ser lavado. Opa, sobrou, hein? A Blackwater sujou, está no terceiro nome, o outro e tudo, e agora não dá mais. O mercenário é $400, 600, então a gente dá mais 5 para o soldado aqui, para o miliciano da Blackwater, passar lá um mês com ele, e vai sobrar o dinheiro. Então, é assim. Agora, esse dinheiro, interessante, é aquela minha pergunta, ninguém descobre, por isso que o Putin diz, mas ninguém sabe como é que esse dinheiro transita no mundo. Né? Quer dizer, são guerras que não terminam, e por isso que eu tenho imensa frustração de que talvez nós não consigamos. Estou muito feliz com a paciência do embaixador, espero que ele esteja convicto que com todas essas histórias, né, toda essa postura dele, me parece, espero conhecê-lo em breve, pessoalmente, mas eu tenho muita frustração na diplomacia, não pela nosso lado, porque os americanos não fazem diplomacia, não tem uma embaixada dos Estados Unidos no mundo que tenha um embaixador que consiga fazer diplomacia, eles não têm, eles não conhecem diplomacia. Obrigado, Líbia, obrigado, Bruno. De nada, Mohamed. E quase que a gente esquece de falar do Ahmadinejad, né, que quase deixou o Irã em maus lençóis também, né, nos tempos de governo dele.
Agora, a gente tem aqui alguns outros comentários. A Nélia Oliveira lembrou uma coisa muito importante. Não há dúvida de que os Estados Unidos têm os países árabes na mira há muito tempo por vários motivos, ainda que o mais visível e importante seja o econômico. Jamil Murad comentou: ótima discussão entre o embaixador iraniano e os dois debatedores, Guto Ramos Fernandes. A Constituição do Irã é a mais bela que já li. Agora, partindo aqui para o plano nacional, como vocês dois mesmo já tocaram no assunto, e também para a última pergunta, para já dar o nosso tempo de live, as relações do Irã com o Brasil, elas sempre foram consideradas muito boas do ponto de vista internacional, isso principalmente quando a gente tinha alguns regimes de esquerda vigentes aqui no Brasil. Durante o governo Lula, por exemplo, as exportações ao Irã cresceram em 134% e a diplomacia ainda sempre fora mantida. Quando o Bolsonaro subiu no poder, há 2 anos atrás, a postura anti-Irã, apesar de não ser muito comentada por ele, foi mantida e foi ainda mais visível quando ele falava que o objetivo de manter o Brasil mais afastado do governo iraniano era considerado um ato de proteção contra o terrorismo. Agora, caso o Bolsonaro insista em não querer manter uma boa diplomacia com o Irã, por ele ser inimigo dos Estados Unidos, e a gente sabe que o Brasil, né, no caso o Brasil de Bolsonaro sempre fora mais próximo do governo americano, quais setores comerciais brasileiros poderiam ser mais afetados com isso e por quê? Então, acho que é importante a gente visar o Irã também do nosso plano nacional, né? O Irã não tem problema somente com os Estados Unidos, mas a gente sabe que influencia em outras regiões do mundo. Aí a pergunta é para os dois, se quiserem depois já partir para as considerações finais, fiquem à vontade. Eu vou deixar para o Aziz complementar, pode ser, Aziz, eu vou entrar brevemente e como eu estou área de especialização, aí você fica à vontade o tempo que precisar, pelo menos de minha parte, tá? Líbia, o que eu acredito que aconteceu no Brasil, a gente acredita, tem horas, Líbia, que eu rio de nervoso, né? Até coço óculos aqui. A gente acha que está fazendo um panfleto e descobre que está na descrição da realidade. Então, por exemplo, quando você vê a posição de várias candidaturas em vários países da América Latina, querendo um alinhamento maior com os Estados Unidos, e com uma inconsequência, tanto no plano da sociedade, como da soberania nacional, ou das capacidades de desenvolvimento capitalista mesmo, com algum grau de soberania, você fala, pô, mas você parece consenso de Washington. Aí você vai no consenso de Washington e está lá no programa, ipsiliter. Às vezes é escancarado. O que aconteceu com a Petrobras no Brasil, a partir de 2016, foi exatamente, mas exatamente, o que o golpe de 53 do Irã fez com a refinaria de Abadan e a antigo Anglo-Persian Oil Company, e depois virou um grande consórcio internacional. A diferença é que lá enfiaram praticamente as 7 grandes irmãs do petróleo dentro das reservas do petróleo iraniano e obrigaram o país a orçar o petróleo tanto para a cotação internacional como para o consumo doméstico, segundo os indicadores que aquelas próprias companhias determinavam, tá? Tanto é, a cara de pau é tão grande que os 2 índices de petróleo são o WTI, que seria o índice do oeste do Texas, né? Texas roubado, México, por sinal, e o Brent, que é da plataforma do Mar do Norte. Esse índice Brent foi aberto depois que a OPEP tomou uma atitude decente e fez a sabotagem contra o Ocidente, elevando o preço do petróleo em função da guerra de 73 do Yom Kippur, que infelizmente a gente perdeu. Infelizmente. Do empate no Egito, a Síria infelizmente perdeu. Tá bem? Foi exatamente o que aconteceu na Petrobras, o que aconteceu no Irã. Então, eu queria inverter isso aí. Só me dá mais um minutinho, por favor. O que vai ocorrer, gente? Vocês imaginem a potência que teria a Petrobras plenipotenciária fazendo uma joint venture para a petroquímica junto com a petroquímica iraniana. Está falando de um eixo sul-sul. Então, esse tipo de potencialidade, o Brasil jamais poderia exercer, a não ser que tivesse uma vontade soberana, uma coesão interna que superasse a incidência dos Estados Unidos aqui dentro, como ocorreu com a Operação Lava Jato. Com isso, eu encerro, eu deixo a pergunta mais específica para Aziz, que ele é especialista na área.
Bom, o Irã tem um caminho que eu acho que ele não já sabe muito bem aonde vai chegar. Vamos falar aqui de alguns produtos iranianos, né? Algumas questões são primárias, como o petróleo. O Irã tem uma das 4 maiores reservas de petróleo do mundo. Não é à toa que, se nós pegarmos a Venezuela e o Irã, e os dois pararem de extrair petróleo, não precisa mais atirar em ninguém, né? Porque para o mundo, né, não dá tempo mais de abastecer ninguém mais. É por isso que a Venezuela também está sob um cerco covarde, né, violento ao extremo, né, com beneplácito da sociedade mundial, da Europa e todos os países do mundo. E agora, inclusive, o Brasil, né, seu parceiro de América Latina. O Irã tem trabalhado muito forte nas questões, o Bruno chegou a citar, da sua petroquímica, né? O petróleo é o primário, mas o Irã trabalha com a sua petroquímica e é reconhecido como um dos melhores produtos do mundo nessa área. Ureia, a nafta, né? Que é o creme de la creme da petroquímica, nitrato de amônia, açúcar, enfim, todos os produtos derivados da produção do petróleo, da extração do petróleo. O Irã está entre os primeiros, se não o primeiro do mundo, né, sua condição. Tanto a ureia para o agronegócio, quanto para outras, né, para travaquímicas, enfim, construção civil, selagem de tanques e outros fins. O Irã, com relação ao Brasil, em função disso, o Brasil perde muito com esse governo, e é absurdo que o agronegócio ainda não se levantou. Eu estive, logo no começo do governo Bolsonaro, né, também convidado para ajudar, e estive numa reunião num banco aqui em São Paulo, um banco de negócios, porque o grande empresário, talvez o maior empresário brasileiro, estou autorizado a dizer o nome dele aqui, queria abrir a empresa dele no Irã, né? E ele é talvez um dos maiores, talvez não, um dos maiores produtores de grãos do mundo, né, no agronegócio, dos principais produtos de exportação do Brasil. Então, ele tinha esse interesse. E o Irã, até o ano passado, foi o maior importador de milho do Brasil. Hoje nós estamos procurando milho em outros países. Importador de carne bovina, muito forte. E o ano passado, nós já sabemos, o Irã deixou de comprar, quer dizer, o Brasil perdeu do Irã, que ele comprou em outro lugar, entre 10 e 11 bilhões de reais por dificuldade de se relacionar no comercial, porque a nossa diplomacia impôs má vontade absurda em cima do Irã. Nós tivemos um evento dos 4 navios de milho que ficaram presos, retidos, por falta de combustível, e o Tribunal Desembargador no Paraná deu ganho de causa, né, para a empresa iraniana, e o governo Bolsonaro mexeu, né, e o Toffoli cassou a liminar, aí teve que vir um simples telefonema do governo iraniano: olha, estamos cancelando amanhã 1 bilhão e 50 milhões de dólares de importação em primeiros contratos e cancelaremos as outras. E logo abasteceram os navios. Mas a má vontade continuou. Então, eu acho que o Irã, com esse governo que está aí, não pode esperar muitas coisas. O Irã vai ter que trabalhar forte. Eu acho que o novo embaixador tem uma missão árdua aqui no Brasil, que é conversar com a sociedade civil organizada, né, setores progressistas, né, e que esses setores se alinhem ao Irã para, com isso, pressionar de fato e de direito esse governo fascista que já declarou guerra. Ele é nosso inimigo, é inimigo dos palestinos, é inimigo dos árabes, dos muçulmanos, dos iranianos, né? Ele é inimigo das nossas civilizações. Nós não podemos ter dúvidas, nenhum medo
de encarar isso como uma realidade. Então, se do ponto de vista comercial, o agronegócio brasileiro, os empresários brasileiros não se movimentarem, o prejuízo para a nação será imenso, porque quem perde é o povo brasileiro. 10, 11 bilhões de reais em um exercício é muito dinheiro no caixa do governo. Então, eu queria fechar isso ali dizendo que as relações comerciais do Irã com o Brasil estão muito abaladas por incompetência e, mais do que isso, desejo desse governo de enfrentamento, simplesmente porque são treslocados, né? E agora que o Trump foi embora, eles estão desesperados querendo agradar ao Netanyahu, né? Que também já não dá bola para eles mais, então eles sabem que eles estão em fim de carreira, mas até eles perderem forças, vão destruir uma boa relação que o Irã sempre teve com o Brasil. Muito bem, Mohamed, é uma verdadeira aula aqui, você e o Bruno, né? Bom, por hoje é só. Eu queria agradecer aos nossos companheiros mais uma vez, que fizeram parte desse debate muito rico e muito informativo também. Eu acho que todos nós aprendemos um pouquinho, já que se trata de um tema que não é muito debatido entre a gente, né? Porém, enriquece cada vez mais, eu acredito, que o conhecimento de quem está nos assistindo. Queria agradecer aos jornalistas livres por estarem sempre em parceria conosco e nos ajudar a desenvolver parte de nossas lives e debates aqui no GELP. E nós vamos ficando por aqui. Obrigada pelas perguntas, pelos comentários e também pela sua participação. Lembrando que essa live ficará disponível no Facebook dessa mesma plataforma quando a gente encerrar, e depois lá no YouTube, no canal do IGELP. Lá vocês podem também acompanhar os nossos vídeos e nossas postagens semanalmente. Tá bom? Muito obrigada a todos. Tenham uma ótima noite e até mais. Obrigada, companheiros. Obrigado, Lívia. Parabéns, Lívia. Bruno, Obrigada. Parabéns mais uma vez, o Tenório. Parabéns a todos aí. E aos jornalistas livres, através da Juliana, nossa companheira. Muito obrigado por essa chance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ramadan Mubarak para todos.